Há verdades espirituais que quase não se ensinam mais, que se perdem no barulho do mundo e no silêncio das catequeses, e que, no entanto, tocam diretamente o destino da alma, a proteção do lar e a presença de Deus na vida cotidiana. E hoje, com muita calma e respeito, quero falar contigo sobre uma delas. Porque esse pedacinho de madeira pendurado na parede da tua sala, do teu quarto ou da tua cozinha, não é apenas um enfeite, não é apenas uma tradição que herdaste da tua avó. É muito mais do que isso. E o que acontece quando colocas um crucifixo na tua casa pode transformar completamente a atmosfera espiritual do teu lar, da tua família e até do teu próprio coração. Sabe, eu passei a vida toda andando pelas casas das pessoas. Entrei em milhares de lares ao longo dos meus anos de sacerdócio. Casas grandes, casas simples, casas arrumadas, casas bagunçadas, casas silenciosas e casas cheias de vozes. E posso te dizer uma coisa com toda sinceridade. Sempre que entro numa casa e vejo um crucifixo pendurado na parede, eu sinto algo diferente no ar. Não é imaginação, não é sentimentalismo, é uma realidade espiritual que a gente percebe quando está atento a uma presença, a uma luz que não se vê com os olhos, mas que se sente com a alma, há uma proteção que não se explica, mas que se experimenta no dia a dia. E talvez tu nunca tenhas parado para pensar nisso. Talvez o crucifixo esteja lá na tua parede há tantos anos que tu já nem repares mais nele. Passou a fazer parte da decoração como um quadro qualquer, mas hoje eu quero te convidar a olhar de novo para aquele Cristo crucificado. Olhar com atenção, olhar com o coração, porque ele está ali por um motivo, e esse motivo vai muito além do que a gente imagina. Inscreve-te neste canal se desejas compreender melhor o que a tua fé tenta te ensinar em meio à vida diária, se buscas caminhar com mais serenidade, proteção espiritual e presença de Deus no teu lar e na tua família. Vou te contar algo que aprendi ao longo de todos esses anos, acompanhando famílias, conversando com mães, pais, avós, filhos, pessoas que sofrem, pessoas que buscam, pessoas que rezam e pessoas que duvidam. E é isso. A casa onde há um crucifixo não é uma casa igual às outras. Não estou dizendo que é uma casa perfeita. Não estou dizendo que não haja problemas, discussões, dores ou desafios, mas é uma casa onde Cristo está presente. E quando Cristo está presente, mesmo que de forma silenciosa, Ele age, Ele protege, Ele ilumina, Ele acolhe. Sabe por quê? Porque o crucifixo não é apenas um símbolo, não é apenas uma representação artística, é um sinal real da presença de Jesus. É como se fosse uma porta aberta para que a graça de Deus entre no teu lar. É como se fosse um farol que brilha na escuridão espiritual que às vezes ronda as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. E olha, a escuridão espiritual existe, não é paranoia, não é superstição, é realidade. O mal existe, a tentação existe, o desânimo, a divisão, a tristeza profunda, o vazio, tudo isso existe. E tudo isso tenta entrar nas nossas casas. Mas quando há um crucifixo na tua casa, há também uma muralha invisível, há uma proteção que vem daquele Cristo que derramou o seu sangue por ti, por mim, por todos nós. E essa proteção não é mágica, não é automática, mas é real quando vivida com fé. Porque o crucifixo te lembra todos os dias de onde vem a tua salvação, te lembra de quem é o centro da tua vida, te lembra de que não estás sozinho. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, bem sincera. Tu olhas para o crucifixo da tua casa ou ele está ali, mas tu nem o vês mais? Porque muitas vezes a gente pendura o crucifixo na parede e esquece que ele está vivo. Esquece que aquele Jesus
pregado na cruz não é uma estátua morta, mas é o próprio Filho de Deus que nos amou até o fim e que continua nos amando e que continua intercedendo por nós e que continua presente na nossa vida, querendo entrar no nosso coração, na nossa família, nas nossas decisões, nos nossos sofrimentos. Eu já vi tantas histórias ao longo da minha vida, histórias de famílias que estavam à beira da separação, do desespero, da violência, e que ao voltarem a olhar para o crucifixo da casa, ao voltarem a rezar diante dele, ao voltarem a colocar Cristo no centro do lar, encontraram uma força que não sabiam que tinham, encontraram paz onde só havia conflito, encontraram perdão onde só havia mágoa, encontraram esperança onde só havia dor. E não estou inventando isso, não estou exagerando. É a realidade que eu vi, que eu vivi, que eu acompanhei, e é a realidade que a própria Bíblia nos ensina. Que a palavra de Deus nos diz que onde está Cristo, aí está a paz. Onde está Cristo, aí está a luz. Onde está Cristo, aí está a vida. E o crucifixo é justamente isso. É Cristo presente na tua casa, na tua vida, na tua história. Agora, talvez tu esteja se perguntando, mas o que exatamente acontece quando tem um crucifixo em casa? O que muda? O que se transforma? E é exatamente sobre isso que quero falar contigo com toda a calma, com toda a profundidade, porque essa é uma verdade que precisa ser redescoberta nos nossos dias. A primeira coisa que acontece quando tens um crucifixo em casa é que a tua casa se torna um lugar sagrado. Não precisa ser uma igreja, não precisa ser uma capela, mas é um lugar onde Deus é reconhecido. É um lugar onde a presença de Cristo é bem-vinda. É um lugar onde a fé não é escondida, mas é vivida, é testemunhada, é celebrada, e isso faz toda a diferença. Porque quando a tua casa é um lugar sagrado, quando Cristo é reconhecido como o Senhor do teu lar, toda a atmosfera espiritual muda, as conversas mudam, as atitudes mudam, os valores mudam, porque é difícil brigar, é difícil ofender, é difícil magoar, quando tens diante de ti aquele Cristo que te olha com amor, com misericórdia, com perdão. Eu me lembro de uma senhora que me disse uma vez: Padre, sempre que eu vou discutir com meu marido, eu olho para o crucifixo e me dá uma vergonha danada. Parece que Jesus está me dizendo, eu dei a minha vida por vocês e vocês não conseguem se perdoar por uma bobagem. E sabe o que ela me disse? Que muitas brigas foram evitadas só por causa desse olhar para o crucifixo, só por causa dessa consciência de que Cristo estava presente, vendo, ouvindo, intercedendo. Isso é proteção espiritual, isso é graça, isso é a presença real de Cristo no teu lar. A segunda coisa que acontece é que o crucifixo se torna uma fonte de força nos momentos difíceis. E olha, a vida não é fácil, a gente sabe disso. Todos nós passamos por momentos de dor, de angústia, de medo, de solidão, momentos em que parece que tudo está desmoronando, momentos em que a gente não sabe mais o que fazer, para onde ir, a quem recorrer. E é nesses momentos que o crucifixo pode se tornar o teu maior consolo, porque quando tu olhas para aquele Cristo crucificado, tu vês alguém que entende a tua dor, alguém que passou pelo sofrimento, alguém que foi abandonado, traído, humilhado, torturado, alguém que gritou na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Alguém que experimentou a solidão mais profunda, a angústia mais terrível, a dor mais lancinante, e por isso mesmo Ele te compreende. Ele sabe o que tu estás passando. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele escuta os teus gemidos. Ele acolhe as tuas súplicas. E Ele não te abandona, nunca. Porque Ele morreu justamente para que tu nunca mais estivesse sozinho. Para que tu sempre tivesses nele um amigo, um irmão, um salvador. Então quando a vida apertar, quando a dor chegar, quando o desespero bater à tua porta, olha para o crucifixo, fala com Ele,
desabafa com Ele, chora com Ele e deixa que Ele te console, deixa que Ele te fortaleça, deixa que Ele te dê a paz que o mundo não pode dar. Alguma vez já te perguntaste por que tantas avós, tantas mães, tantas mulheres de fé insistem em ter um crucifixo em casa? Porque essa tradição passou de geração em geração, não é superstição, não é costume vazio, é sabedoria espiritual, é experiência de vida, é fé vivida, porque essas mulheres sabiam algo que a gente às vezes esquece, que a casa precisa de proteção espiritual, que a família precisa de bênção, que os filhos precisam crescer num ambiente onde Cristo é presente. Daqui a pouco vou te explicar com mais clareza o que isso significa na prática, no dia a dia da tua casa. Mas antes, preciso te dizer algo muito importante. A terceira coisa que acontece quando tens um crucifixo em casa é que os teus filhos, os teus netos, as pessoas que convivem contigo aprendem, sem que tu precises dar longas aulas de catequese, quem é o centro da vida cristã. Eles aprendem que Jesus Cristo é o Senhor. Eles aprendem que a cruz não é um sinal de derrota, mas de vitória. Eles aprendem que o amor de Deus é tão grande que foi capaz de dar a vida por nós. E isso não se aprende só com palavras. Isso se aprende com gestos, com símbolos, com a presença cotidiana de Cristo no lar. Porque quando uma criança cresce vendo um crucifixo na parede, quando ela vê a mãe ou o pai fazendo o sinal da cruz diante dele, quando ela vê a avó rezando ali, ela vai gravando no coração, de forma natural, profunda e verdadeira, que Deus faz parte da vida da família. E isso é uma herança espiritual que não tem preço, porque hoje em dia, num mundo tão secularizado, tão materialista, tão vazio de transcendência, é cada vez mais raro encontrar lares onde Deus é presente, é cada vez mais raro encontrar famílias que rezam juntas, que colocam Cristo no centro, que reconhecem a presença de Deus na sua vida cotidiana. Mas quando há um crucifixo em casa, quando há essa presença visível de Cristo, algo se transmite de geração em geração, algo se enraiza no coração dos filhos, e mesmo que eles, em algum momento da vida, se afastem da fé, se percam pelo caminho, aquela imagem do crucifixo vai ficar lá guardada na memória, esperando o momento certo para ressurgir, para tocar o coração, para chamar de volta para casa. Eu já vi isso tantas vezes. Filhos que se afastaram da igreja, que pararam de rezar, que viveram anos longe de Deus e que, num momento de crise, de dor, de desespero, se lembraram do crucifixo da casa da mãe, se lembraram daquele Jesus que estava sempre ali silencioso, esperando, e voltaram. Voltaram para casa, voltaram para Cristo, voltaram para a vida. Isso é o poder de um crucifixo no lar. Isso é a graça de ter Cristo presente na tua casa. Agora eu sei que muita gente pode pensar, padre, mas isso é coisa de gente antiga, isso é coisa de velho. Hoje em dia a gente não precisa mais disso. A fé está no coração, não precisa de símbolos. E eu respeito quem pensa assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com toda sinceridade. A fé está sim no coração, mas o coração precisa de sinais. O coração precisa de lembretes. O coração precisa de algo que o faça lembrar todos os dias de que Deus está presente. Porque a gente esquece, a gente se distrai, a gente se perde nas preocupações, no trabalho, nas contas a pagar, nos problemas da família. E quando a gente menos percebe, já passou semanas, meses, sem rezar, sem pensar em Deus, sem colocar Cristo no centro da vida. E é aí que o crucifixo faz a diferença, porque ele está ali, na parede, te esperando, te lembrando, te chamando. Dentro de alguns instantes vou te contar algo que pouquíssimas pessoas sabem sobre o que acontece espiritualmente numa casa onde há um crucifixo. Mas antes, quero que entendas bem uma coisa. O crucifixo não é um amuleto,
não é um objeto mágico, não é uma garantia automática de que nada de ruim vai acontecer na tua casa. Não é assim que funciona, porque Deus não é uma máquina de favores. Deus é um Pai, e como todo Pai, Ele respeita a nossa liberdade, Ele respeita as nossas escolhas, Ele respeita o nosso caminho. Mas o crucifixo é um sinal de que tu escolheste colocar Cristo no teu lar, é um sinal de que tu reconheces a presença de Deus na tua vida, é um sinal de que tu confias nele, e essa confiança, essa abertura, essa disponibilidade fazem toda a diferença. Porque onde há fé, há graça, onde há abertura, há bênção, onde há confiança, há proteção. E a proteção de Deus não significa que tu não vais passar por dificuldades. Significa que, quando passares, não estarás sozinho. Significa que, quando a tempestade vier, terás um porto seguro. Significa que, quando a noite escura chegar, terás uma luz a te guiar. Eu já acompanhei tantas famílias ao longo da minha vida, famílias que passaram por doenças graves, por perdas dolorosas, por crises financeiras, por conflitos terríveis. E posso te dizer uma coisa, as famílias que tinham Cristo presente no lar, que tinham um crucifixo na parede e fé no coração, enfrentaram essas dificuldades de forma diferente. Não foram poupadas do sofrimento, mas foram fortalecidas nele. Não foram livres da dor, mas encontraram sentido nela. Não foram isentas da cruz, mas aprenderam a carregá-la com Cristo. E isso faz toda a diferença, porque o sofrimento sem sentido é insuportável. A dor sem esperança é devastadora. A cruz sem Cristo é apenas um peso que esmaga. Mas quando tu olhas para o crucifixo e vês que Jesus também sofreu, que ele também carregou a cruz, que ele também passou pela dor, aí tu encontras forças que não sabias que tinhas. Aí tu descobres que és capaz de muito mais do que imaginavas. Aí tu entendes que não estás sozinho nessa caminhada. E há algo mais, algo que a gente muitas vezes não percebe, mas que é absolutamente real. A presença de um crucifixo no lar afasta as forças do mal. Sim, eu sei que pode soar estranho para os ouvidos modernos. Eu sei que muita gente não acredita mais nisso. Mas a verdade é que o mal existe, o demônio existe. As forças espirituais que tentam nos afastar de Deus existem, e elas têm medo da cruz, elas fogem da cruz, porque a cruz é o sinal da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. Então, quando tens um crucifixo na tua casa, quando colocas aquele sinal da cruz sobre a porta, sobre a parede, sobre o teu quarto, tu estás declarando uma verdade espiritual poderosíssima. Aqui nesta casa, Cristo é o Senhor. Aqui nesta casa o mal não tem lugar. Aqui nesta casa a graça de Deus é bem-vinda. E isso não é superstição, isso não é crendice, isso é fé, isso é confiança na proteção de Deus. Isso é sabedoria espiritual transmitida pelos santos, pelos mártires, pelos cristãos de todos os tempos que experimentaram na própria pele o poder da cruz. Agora tem uma coisa que eu preciso te dizer com toda a claridade, com toda a verdade. E é isto: não basta ter um crucifixo pendurado na parede. Não basta ter uma cruz bonita, bem colocada, bem visível. É preciso viver de acordo com aquilo que a cruz representa, porque de nada adianta ter um crucifixo na sala e viver como se Cristo não existisse. De nada adianta ter Jesus pendurado na parede e o demônio reinando no coração. A cruz te chama à conversão, a cruz te chama ao amor, a cruz te chama ao perdão, a cruz te chama à humildade, a cruz te chama à doação de si mesmo, porque foi isso que Jesus fez. Ele se doou completamente, ele se entregou totalmente, ele amou até o fim, e a gente é chamado a fazer o mesmo,
Não da mesma maneira que ele fez, claro. A gente não é Deus. A gente não é o Salvador. Mas a gente é chamado a viver o amor que ele nos ensinou. A gente é chamado a perdoar como ele perdoou. A gente é chamado a servir como ele serviu. A gente é chamado a amar como ele amou. E quando a gente faz isso, quando a gente realmente vive de acordo com a mensagem da cruz, aí sim o crucifixo na parede faz todo sentido. Aí sim ele não é apenas um enfeite, mas é um testemunho. Um testemunho de que naquela casa mora gente que tenta, com todas as suas imperfeições e limitações, seguir os passos de Cristo. Daqui a instantes, vou te revelar algo que muito poucas pessoas compreendem sobre a profundidade espiritual da cruz no lar. Mas antes, quero que reflitas comigo sobre uma coisa. Quando foi a última vez que tu paraste diante do crucifixo da tua casa e realmente olhaste para ele? Quando foi a última vez que tu falaste com aquele Jesus crucificado, que tu abriste o teu coração para ele, que tu pediste a ele ajuda, orientação, força? Quando foi a última vez que tu te ajoelhaste diante dele, mesmo que por 2 minutos, e agradeceste por tudo que ele fez por ti? Porque a gente anda tão apressado, a gente vive tão corrido, a gente está sempre com pressa, sempre ocupado, sempre pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. E no meio dessa correria toda, a gente passa pelo crucifixo sem velo, a gente olha para ele sem realmente olhar, a gente se acostuma com a presença dele e acaba esquecendo que ele está ali. Mas ele está sempre ali, esperando um olhar teu, esperando uma palavra tua, esperando que tu te aproximes, que tu pares, que tu o reconheças, porque ele não se impõe, ele não força a barra, ele não grita, ele simplesmente espera com paciência infinita, com amor inesgotável, com misericórdia sem limites. E sabe o que ele mais deseja? Não é que tu sejas perfeito, não é que tu nunca mais erres, não é que tu sejas um santo impecável. O que ele mais deseja é que tu o reconheças como teu Salvador, que tu o ames, que tu confies nele, que tu permitas que ele entre na tua vida, na tua casa, no teu coração. Eu quero te contar uma história que me marcou muito. Há alguns anos, eu fui chamado para visitar uma família que estava passando por uma situação muito difícil. O marido tinha perdido o emprego, estava enfrentando uma depressão profunda, a esposa estava esgotada tentando segurar a casa, os filhos estavam assustados, era uma situação muito pesada. Quando eu entrei naquela casa, a primeira coisa que eu vi foi um crucifixo pendurado na parede da sala. Um crucifixo simples, de madeira, bem antigo, e a esposa, vendo que eu olhei para o crucifixo, me disse: esse crucifixo era da minha avó. Ela me deu quando eu casei, disse que era a melhor herança que podia me deixar. E olha, padre, eu nem sei mais rezar direito. Eu nem sei mais o que fazer. Mas toda vez que eu olho para aquele Jesus ali, eu sinto que ele está me dizendo: aguenta firme, eu estou contigo, não desiste. E sabe o que aconteceu? Aquela família não desistiu. Passou por meses muito difíceis, mas não desistiu. O marido foi se recuperando aos poucos, encontrou outro emprego, a situação foi se estabilizando. E quando eu voltei lá, meses depois, aquela esposa me disse: padre, eu não sei explicar, mas eu tenho certeza de que foi aquele crucifixo que segurou a gente. Foi Jesus que nos deu força para não desmoronar. Isso não é fantasia, isso não é imaginação, isso é a realidade da graça de Deus agindo na vida das pessoas. Isso é o poder da cruz. Agora eu quero falar contigo sobre algo que é muito importante e que muita gente não sabe. Quando tu colocas um crucifixo na tua casa, é bom que ele seja benzido por um padre, não porque a bênção seja mágica, mas porque a bênção é uma oração da igreja sobre aquele objeto. É um pedido de que Deus proteja aquele lar, aquela família, aquelas pessoas,
é uma invocação da graça divina sobre aquele espaço. E quando o crucifixo é benzido, ele se torna um sacramental, ou seja, um sinal sagrado instituído pela Igreja para nos ajudar a crescer na fé, a receber a graça de Deus, a nos proteger espiritualmente, e isso tem um valor enorme, porque a Igreja tem uma sabedoria de 2000 anos. A Igreja sabe que a gente precisa de sinais, de gestos, de objetos que nos ajudem a lembrar de Deus, a nos conectar com Ele, a viver a nossa fé de forma concreta. Então, se ainda tens um crucifixo na tua casa que não foi benzido, procura um padre, pede para ele benzer. É uma coisa simples, rápida, mas que faz toda a diferença. Porque quando aquele crucifixo é benzido, ele não é mais apenas um objeto qualquer. Ele é um sinal sagrado da presença de Cristo no teu lar. Eu sei que algumas pessoas podem pensar, mas padre, isso não é dar importância demais a um objeto? E a resposta é, não é dar importância demais. É dar a importância certa. Porque a gente não adora o crucifixo. A gente não reza para o crucifixo. A gente reza diante do crucifixo. A gente olha para ele e vê ali representado o maior ato de amor que já existiu. Jesus Cristo, dando a sua vida por nós. E isso nos ajuda a concentrar, nos ajuda a rezar, nos ajuda a lembrar, porque a gente é limitado, a gente é distraído, a gente precisa de ajuda para manter a mente e o coração em Deus. E o crucifixo é justamente isso, uma ajuda, um suporte, um instrumento da graça. Muito em breve vou te falar sobre o que acontece espiritualmente quando rezas diante do crucifixo da tua casa. Mas primeiro, preciso te dizer algo muito importante. Há uma diferença enorme entre ter um crucifixo em casa por tradição e ter um crucifixo em casa por devoção. A tradição é importante, sim. É bom manter as tradições da família, os costumes dos antepassados, mas se ficar só nisso, se o crucifixo for apenas uma lembrança do passado, um objeto herdado que a gente não toca mais, não olha mais, não reza mais, então ele perde o seu sentido. O crucifixo precisa ser vivo na tua casa, precisa ser um ponto de encontro entre ti e Jesus, precisa ser um lugar de oração, de conversa, de desabafo, de súplica, de agradecimento, precisa ser o coração espiritual do teu lar. E como fazer isso? Como tornar o crucifixo vivo na tua casa? É muito simples. Para diante dele de vez em quando, olha para ele, fala com ele, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, reza com as tuas próprias palavras, do jeito que sai do coração, pede ajuda, agradece, desabafa, chora se precisar, sorri se tiveres motivo, trata Jesus como um amigo que mora na tua casa, porque é exatamente isso que ele é. Ele não é um estranho, ele não é um juiz severo esperando para te condenar. Ele é o teu melhor amigo, o amigo que nunca te abandona, o amigo que sempre te compreende, o amigo que deu a vida por ti. E quando tu começas a viver essa relação com Jesus, quando o crucifixo se torna realmente um ponto de encontro entre ti e ele, aí tudo muda. A tua casa muda, a tua família muda, tu mudas. Porque a presença de Cristo transforma tudo, ilumina tudo, renova tudo. Eu já vi casas transformadas por causa disso. Casas onde reinava a tristeza e que se encheram de paz. Casas onde só havia brigas e que descobriram o perdão. Casas onde o vazio era insuportável e que encontraram sentido. Tudo porque alguém decidiu voltar a olhar para o crucifixo, voltar a rezar, voltar a colocar Cristo no centro. E não penses que isso é coisa só para velhos. Não penses que isso é coisa ultrapassada, porque a necessidade de Deus não tem idade. A necessidade de sentido não tem época. A necessidade de amor não envelhece. E o que o crucifixo nos oferece é exatamente isso. Deus sentido amor. Os jovens de hoje, tão perdidos, tão angustiados, tão vazios, precisam tanto disso. Precisam tanto de um lar onde Deus seja presente,
precisam tanto de uma família onde Cristo seja o centro, precisam tanto de um exemplo de fé vivida, encarnada, concreta. E quando eles veem o crucifixo na casa, quando veem os pais rezando diante dele, quando experimentam a paz que vem da presença de Cristo no lar, eles encontram algo que o mundo não pode dar, eles encontram uma âncora, eles encontram uma certeza, eles encontram uma razão para viver. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, bem honesta. Onde está o crucifixo da tua casa? Ele está num lugar visível ou está escondido? Está na sala, onde todos podem ver, ou está guardado numa gaveta, num armário, esquecido? Está limpo, cuidado, ou está empoeirado, abandonado? Porque o lugar onde tu colocas o crucifixo diz muito sobre a importância que tu dás a Cristo na tua vida. Se ele está escondido, é sinal de que talvez a tua fé também esteja escondida. Se ele está abandonado, é sinal de que talvez tua relação com Deus também esteja abandonada. Mas se ele está num lugar de destaque, bem cuidado, bem visível, é sinal de que Cristo tem um lugar importante na tua vida. E não é questão de ostentação, não é questão de mostrar para os outros que tu és religioso. É questão de coerência, de honestidade, de verdade. Porque se Cristo realmente é importante para ti, se Ele realmente é o Senhor da tua vida, então é natural que Ele esteja presente de forma visível no teu lar. Dentro de alguns instantes vou te explicar algo que pode mudar completamente a tua maneira de ver o crucifixo. Algo que tem a ver com a espiritualidade profunda da cruz. Mas antes disso, quero que entendas bem uma coisa. O crucifixo não é apenas uma representação da morte de Jesus. É também uma representação da sua vitória, porque Jesus não ficou na cruz, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele abriu para nós as portas do céu. Ele nos deu a vida eterna. Então, quando tu olhas para o crucifixo, não olhes apenas para o sofrimento, olha também para a vitória. Não olhes apenas para a dor, olha também para o amor. Não olhes apenas para a morte, olha também para a vida, porque é isso que a cruz significa. Vida que nasce da morte, esperança que nasce do sofrimento, amor que vence tudo. E essa é a mensagem que o crucifixo na tua casa está te dando todos os dias. É a mensagem de que não importa o que aconteça, não importa quão difícil seja a situação, não importa quão profunda seja a dor, há sempre esperança. Sempre. Porque Cristo venceu e nele nós também vencemos. Eu quero que penses comigo sobre os teus antepassados, sobre os teus avós, os teus bisavós, os teus pais. Quantos deles tinham um crucifixo em casa? Quantos deles rezavam diante dele? Quantos deles encontraram força, consolo, esperança naquele Jesus crucificado? E pensa também no testemunho que eles te deixaram, no exemplo de fé que eles te deram, na herança espiritual que eles te transmitiram. Porque quando tu mantens um crucifixo na tua casa, quando tu continuas essa tradição de fé, tu estás honrando esses antepassados, tu estás dando continuidade a essa corrente de graça que vem de geração em geração. E isso é importante, porque a fé não é uma coisa individual, a fé é comunitária, a fé é familiar, a fé se transmite, se partilha, se vive em comunhão, e o crucifixo na casa é um sinal dessa comunhão. É um sinal de que aquela família pertence a Cristo, de que aquela família quer viver segundo o Evangelho, de que aquela família confia em Deus. Sabe, ao longo de todos esses anos de sacerdócio, eu aprendi que as pequenas coisas são as que mais importam na vida espiritual. Não são os grandes gestos, não são as grandes demonstrações, são as pequenas atitudes cotidianas. É o sinal da cruz ao acordar, é a oração antes das refeições, é o olhar para o crucifixo antes de dormir, é a conversa com Jesus no meio do dia. Essas pequenas coisas repetidas dia após dia vão construindo uma vida de fé sólida,
vão criando uma intimidade com Deus, vão transformando o coração e no final são essas pequenas coisas que fazem toda a diferença. Então, não desprezes o crucifixo na tua parede pensando que é pouca coisa. Não aches que é insignificante, porque não é. É um sinal poderoso da presença de Deus no teu lar. É um instrumento da graça. É uma fonte de bênção. E se ainda não tens um crucifixo em casa, providencia um. Não precisa ser grande, não precisa ser caro. Pode ser simples, pequeno, humilde. O que importa não é o tamanho nem o valor material. O que importa é que seja um sinal verdadeiro da tua fé, um sinal de que Cristo é bem-vindo na tua casa. E depois que conseguires esse crucifixo, procura um padre para benzê-lo e então, com fé, com amor, com devoção, coloca-o num lugar especial da tua casa, um lugar onde todos possam vê-lo, um lugar onde tu possas rezar diante dele. E a partir daí, faz daquele crucifixo o coração espiritual do teu lar. Reza diante dele todos os dias, nem que seja por 1 minuto. Fala com Jesus. Pede a ele que proteja a tua casa, a tua família. Pede que ilumine as tuas decisões. Pede que te dê força nos momentos difíceis. Pede que te ensine a amar como ele amou. E verás que aos poucos, imperceptivelmente, a tua casa vai se transformando. Vai se tornando um lugar mais pacífico, mais amoroso, mais santo. Porque onde Cristo está presente, aí está a paz. Onde Cristo reina, aí reina o amor. Agora eu quero te revelar algo muito profundo, algo que tem a ver com a dimensão mística da cruz no lar. Algo que os santos sempre souberam, mas que hoje em dia muita gente esqueceu. Quando tens um crucifixo benzido na tua casa e rezas diante dele com fé, algo acontece no mundo espiritual. As orações que sobem daquele lar chegam ao céu de uma forma especial, porque elas passam, por assim dizer, pelas mãos de Cristo crucificado, e Cristo as apresenta ao Pai. Ele intercede por ti. Ele transforma as tuas pobres palavras em preces poderosas